Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio. Bom, no programa de hoje a gente conversa com o professor Arthur Vieira de Moraes. Ele fala dos fundos de investimento, principalmente dos FDICs e dos fundos imobiliários. A gente conversa também com o Jefferson Cabral. Ele é fundador da ProSolute Capital, uma empresa especializada na estruturação de negociações de precatórios judiciais. E terminando o programa de hoje, a gente conversa com o Regis Fernandes. O Regis ele é sócio e fundador da Plotec, uma plataforma de gerenciamento de eventos. Você não pode perder. Vem com a gente! A gente conversa agora com o professor Arthur Vieira de Moraes. Arthur, muito obrigado por participar comigo aqui do programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande contar com a sua presença. Bom, o mercado de investimento nacional mudou. Muito nome novo, muito nome diferente que as pessoas não estavam acostumadas. FDIC, Fundo de Investimento Imobiliário, enfim. Conta um pouco para a gente o que é, como é que eles funcionam, quem pode investir, qual o risco que tem. Compartilhe um pouco comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Olá, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade de participar. É o seguinte, FDIC e fundo imobiliário são fundos de investimento parecido com esses que a gente já está habituado, né? Esses que tem no banco, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa, mas estes são os chamados estruturados. Eles têm lá dentro operações mais estruturadas que são interessantes tanto para quem investe quanto para quem precisa captar recursos. O fundo imobiliário é o mais popular deles, até porque qualquer tipo de investidor pode investir. Não tem requisito mínimo. Com coisa de R$150, por exemplo, já se pode investir num fundo imobiliário. E como diz o nome, ele vai investir o dinheiro dos cotistas em empreendimentos imobiliários, imóveis na maioria das vezes, e também, na maioria das vezes, imóveis para locação, para renda. Então tem muitos fundos que recebem lá o aporte dos cotistas, dezenas, às vezes centenas de milhares de cotistas, cada um põe um pouco de dinheiro, o fundo fica grande, com um patrimônio grande. E um gestor profissional vai lá e compra imóveis pelo Brasil todo. Shopping centers, escritórios, galpões de logística, hotéis, tudo que você possa imaginar, não tem negócio sem imóvel, né? E o fundo imobiliário ele pode adquirir esse imóvel, explorar renda, pode também construir, pode comprar para reformar e vender, mas a principal atividade é a renda, e é também a que interessa, a que desperta muito interesse no investidor. Então imagina um fundo que tenha 15 grandes escritórios nas principais capitais do país. As empresas estão lá pagando aluguel para ocupar o escritório, o aluguel é o faturamento do fundo, o fundo recebe aquilo, quando sobra o lucro ele distribui para todos os cotistas em dinheiro, como se fosse um aluguel mesmo. O nome técnico é rendimento, mas na prática é como se fosse um aluguel. Todo mês entra dinheiro na conta do investidor que tem cotas do fundo imobiliário. Pode ser escritório, pode ser shopping. Quando a gente fala em shopping, isso já está bem espalhado por todo o país. Tem muito shopping da região Nordeste que pertence a fundo imobiliário. Tem gente que está assistindo, que frequenta, vai passear com a família no shopping center e não sabe que poderia ser um investidor daquele shopping e receber parte do aluguel que os lojistas pagam. Então esse é o fundo de investimento imobiliário. E o FDIC? FDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Parece complicado esse nome, mas não é não. Sabe aquela atividade super comum de descontar uma duplicata? Eu tenho algo a receber, eu vendi algo para receber daqui 30, 60 dias, eu dei uma duplicata e ao invés de esperar eu procuro, vou no banco ou vou lá numa factoring e recebo à vista, desconto a duplicata. Tenho lá R$5.000 a receber e alguém me oferece 4.500 para hoje, agora no meu bolso, e espera os 60 dias para receber lá os meus 5.000. Esse negócio, essa antecipação de recebíveis, é o negócio do FDIC. Mas aí eu posso estar do outro lado. Se eu sou cotista do FDIC, é o FDIC quem vai antecipar, quem vai comprar esses recebíveis, pagando um preço menor à vista para receber no futuro. E aí não tem praticamente limite. O FDIC pode atuar em todos os segmentos da economia e de fato atua. Desde de ser parecido com uma factoring, até no varejo, nas grandes lojas. Sabe quando a gente vai lá numa loja dessas do shopping, vai no shopping na loja do grande varejista e compra uma televisão a prazo. Sai de lá com a TV debaixo de um braço e um carnezinho no outro braço, né? Muito bem, o carnezinho é um recebível que aquele lojista tem.
o direito de receber da gente aquelas 12, 24 parcelas ao longo dos meses. E ele pode, o varejista pode, muitas vezes faz, antecipar esse recebível vendendo para o FDIC, o direito de receber. Então, imagina uma TV de 12 parcelas de R$100. E imagine que um FDIC vai lá para o varejista e fala, ó, te dou R$1.000 à vista e você recebe já e me dá o carnezinho, me dá o direito de receber do Arthur que comprou a televisão a prazo. Negócio feito? Negócio feito. Então eu continuo pagando a minha TV normalmente, para mim não mudou nada, eu tenho que pagar todo mês o carnezinho, mas quem recebe agora é o FDIC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E por consequência, quem vai oferir este lucro é o investidor do FDIC. Claro que sempre tem risco em todos os casos, todos os investimentos. Lá no fundo imobiliário, quais os riscos mais comuns? O imóvel fica vago, falei bastante de shopping, todo mundo viu shoppings fechando, né, por causa da pandemia. Agora estão reabrindo, devagar vai voltando o faturamento, mas durante o pior período da pandemia, muitos shoppings, fundos de shoppings, deixaram de distribuir rendimento. Então esse é um dos riscos. A vacância, que é o imóvel ficar vago, e aí sem imóvel vago não tem rendimento, ou ainda a diminuição do valor do imóvel que pode acontecer, e a variação desse aluguel. Tem mês que é maior, tem mês que é pior, alguns dos riscos mais comuns. E no FDIC, o principal risco do FDIC é o risco de crédito, é o risco de tomar um calote. No exemplo lá da televisão que eu dei, vai que eu não pago a televisão. Pode acontecer, tem gente que, né, ainda mais numa pandemia, tem uma dificuldade financeira e não consegue honrar os seus compromissos. Então esse é o principal risco, o risco de crédito, o risco do calote. Mas tem também o risco de liquidez, não é um fundo que o resgate acontece tão rapidamente como um fundo de renda fixa, que você liga lá no banco e um dia depois o dinheiro está na conta. Num FDIC esse resgate vai acontecer dali 30, 60 dias, de acordo com a regra do fundo. Enfim, são fundos estruturados. O FDIC ainda é restrito só para investidores qualificados, o que significa dizer que preciso ter pelo menos R$1 milhão para poder ser investidor de FDIC. Mas isso tende a mudar em breve. São fundos, então, estruturados, um pouco diferente daquilo que a maioria já está habituada, mas que vale muito a pena entender melhor, aprender, para pensar num portfólio, numa diversificação de investimentos. Vamos sair da velha poupança. A poupança foi excelente lá na década de 80. Hoje em dia, ela é uma tecnologia ultrapassada. É preciso que a gente se interesse mais pelas diversas oportunidades que existem no mercado financeiro. E fundo imobiliário FDIC, para o perfil certo, com o dinheiro certo, pode ser também algo a fazer parte do portfólio dos investidores. Para terminar, deixo uma dica no site da Ambima, só que Ambima é com N de navio, ANBIMA. Quem está assistindo vai encontrar cursos gratuitos, tanto de fundo imobiliário como de FDIC. Bons cursos, curtinhos e gratuitos. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, um grande abraço a você e a todos que assistiram. A gente começa agora com Jefferson Cabral, ele é sócio fundador da ProSolute. Bom, Jefferson, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. O seu mercado de atuação tem crescido bastante, principalmente nesse momento agora de Selic tão baixa. E eu vou deixar para você contar para o meu público de casa qual é o seu mercado, o que vocês têm feito, como é que funciona. Conta um pouco dessa história da ProSolute para gente. Prazer falar com você, falar com todo mundo que acompanha teu programa, contar um pouquinho dessa trajetória, enfim, falar o que é a ProSolute, o que nos trouxe até aqui, qual é a tendência desse mercado, como é que ele funciona. Bom, antes de tudo, vale dizer que a gente, depois de muito tempo de experiência profissional, acompanhando a evolução do Poder Judiciário e verificando a experiência que as pessoas tinham em relação ao Judiciário, ou seja, qual é a experiência do consumidor, né, do usuário do Judiciário? É uma experiência boa? O Judiciário era rápido? Não era rápido? Era seguro? Era inseguro? Um dia pode prender em primeira instância, segunda instância, outro dia não pode. Um dia o entendimento aplica para todo mundo, outro dia não aplica para todo mundo. Então, a dinâmica do Poder Judiciário, de maneira geral, ela já é um tanto quanto confusa, né? Ela causa uma certa impaciência em quem está no Judiciário, porque a pessoa nem sempre tem o dinheiro quando precisa, né? Nem sempre quando quer. Vem um dinheiro em outro momento que, eventualmente, às vezes nem faz mais tanta diferença na vida da pessoa. Então,
Olhando tudo isso, a gente entendeu que havia um mercado ali para trabalhar. Quando eu digo a gente, eu e meu sócio, Rodrigo Valverde, que também buscou a experiência profissional dele para empregar isso na ProSolute. Então a gente verificou que muitas pessoas não podiam esperar um processo judicial acabar para receber o dinheiro e outras também não queriam esperar. Então a gente tem um exemplo de clientes nessa começo de pandemia que tiveram lá a oportunidade de vender o crédito judicial e entrar na bolsa a 70 mil pontos. Então quer dizer, esse cara, o que ele teve de desconto no processo dele para receber antecipado, ele fez 2, 3 vezes esse capital. E tinha outras pessoas que não podiam esperar. Então, exemplo de clientes que a gente conseguiu, por exemplo, ajudar a escapar de uma prisão por dívida de pensão alimentícia. Outros que a gente conseguiu ajudar a comprar a casa, a comprar a parte da esposa do imóvel na separação judicial. Então, assim, várias situações somente confirmaram o nosso entendimento de que havia um grande espaço para se trabalhar na antecipação de crédito judicial. Então, de todas as maneiras que pode existir um crédito judicial, trabalhista, civil, de consumidor, um precatório, um crédito tributário, a gente começou a mapear tudo isso e começou a negociar com cada credor ou com escritórios que tinham vários processos parecidos na carteira. A gente começou a identificar isso. E qual que tem sido a repercussão desse trabalho? Né? Existem poucas empresas no Brasil ainda que fazem isso, porque de fato é um mercado relativamente novo, pouco explorado. Né? Então, diante desse cenário de poucas oportunidades, poucas empresas explorando, a gente conseguiu identificar uma série de oportunidades e esse movimento vem crescendo a cada dia por 2 fatores. O primeiro, Márcio, é que estão pessoas que, por conta da pandemia, infelizmente não podem realmente esperar por um processo, tiveram que acelerar o passo e pedir, olha, por favor, eu queria antecipar o meu crédito judicial. Outras, como esse caso do cliente que eu falei que entrou na bolsa a 70 mil pontos, ele entendeu que era uma oportunidade, então também nos procurou para antecipar o crédito. E tem o outro lado da moeda, que é do investidor. Então, com uma taxa Selic tão baixa como a gente nunca teve em momento nenhum, né, na história da economia brasileira, o que o investidor está observando? O investidor entendeu que as taxas habituais que o mercado pratica, elas não vão trazer a rentabilidade que ele espera, não vão trazer a rentabilidade que ele gostaria. Então, os ativos judiciais, de maneira geral, eles têm uma taxa de atualização, de correção, juros e correção monetária, eles têm uma taxa diferenciada, que não se encontra hoje em investimentos tradicionais no mercado. Então, começou-se um movimento de grandes empresas, grandes fundos de investimento começarem a olhar para o crédito judicial como uma oportunidade de investimento também. Então, se por um lado tem o credor querendo receber, tem por outro o investidor querendo aplicar em ativos judiciais, justamente por conta disso, a diferença entre a taxa de rentabilidade, enquanto a Selic vai muito, num cenário muito otimista, ela vai a 2,5% ao ano, isso você tem que considerar a inflação, tem que considerar uma série de outros fatores. O processo judicial tem uma taxa de juros que varia entre 0,5% e 1% ao mês, a depender do tipo de crédito judicial, mais a correção monetária, que em alguns casos pode ser TR, outros IPCA, outros IGPM. Então, de maneira geral, a composição entre um ativo e outro, a diferença de rentabilidade, ela é interessante e chama a atenção do investidor, nesse caso, para aplicar dinheiro, então, nas operações que envolvem compra de créditos judiciais. Mas, por outro lado, vale dizer também que para quem está com essa expectativa de recebimento, também é muito importante a operação e muito interessante, porque você tem a liquidez imediata, o que te permite também fazer investimentos de outra natureza, seja uma oportunidade de negócio, seja para pagar uma dívida. Então você tem uma dívida que corrige a um juros muito mais alto e você tem um crédito ali disponível, que você pode abrir mão de parte dele para receber antecipado e acabar com aquela dívida tão alta. Hoje a gente sabe que o nível de inadimplência no Brasil é muito alto, então muitas pessoas têm grandes dívidas e não conseguem muitas vezes pagar, não conseguem negociar acordos com os credores e eventualmente ter o crédito judicial antecipado pode ser uma grande saída para liquidar essas dívidas.
né? A outra oportunidade significaria usar isso, por exemplo, na Bolsa de Valores. A outra seria realmente acabar com uma emergência, que seria uma dívida de algum tempo, uma pendência financeira com o familiar, uma separação judicial, enfim, questões que não podem esperar o desfecho de um processo judicial. E, por fim, a gente tem também a demanda aumentada, mas por conta da necessidade dos próprios advogados, em especial nesse período de pandemia, muitos advogados deixaram de receber honorários no processo porque o fórum parou de trabalhar, as audiências atrasaram, então muitos não fazem acordos nas audiências. E aí, o que aconteceu? Parte dos profissionais viu na antecipação de crédito uma oportunidade para também fazer caixa. Ou seja, eles conseguem receber antecipados honorários, então ele fica com liquidez imediata, e ao mesmo tempo, uma vez que ele vende o crédito dele, ele cede este crédito dele, ele deixa de ter a necessidade de acompanhar o processo, porque o processo passa a ser da Prosolute. E com essa característica, uma vez o processo sendo da Prosolute, o advogado que vendeu o crédito dele, ele não tem mais aquele tempo que ele ocupava para acompanhar o processo, ele não tem mais aquele tempo comprometido. E também, muitas vezes, ele não tem o custo fixo do escritório para pagar as despesas necessárias para acompanhamento desse processo. Então, ele tem a possibilidade de vender este crédito, receber na hora ou receber 100% dele ao final do processo, tá? Também tem essa possibilidade. E aí ele fica com tempo e dinheiro para acompanhar, para investir em outros negócios, para abrir frentes em novos negócios. Então, de maneira geral, pelo interesse do consumidor, do credor judicial, pelo interesse do advogado, pelo interesse do investidor, tudo isso somado fez com que a negociação de créditos judiciais tenha, de fato, experimentado um grande aumento neste período, tá? E a tendência é que isso evolua e aumente ainda mais por conta da perspectiva do cenário econômico e também porque, infelizmente, a tendência do serviço do Poder Judiciário não é de entregar um resultado de um processo judicial em 6 meses, 1 ano, um prazo que aí mais ou menos seria algo que muita gente poderia aguardar pelo resultado. Então, somando tudo isso, a gente tem a grata satisfação em dizer que a Prosolute atua num mercado em franca expansão no Brasil. A própria Prosolute tem crescido bastante. A gente está muito feliz com os resultados que a gente tem experimentado nesses meses de operação em 2020, mas a gente tem, acima de tudo, a tranquilidade e a satisfação de saber que a gente presta um serviço que tem impacto social, ou seja, a gente atinge diversas pessoas na sociedade com uma atividade só, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de falar para você e os seus ouvintes e espero até uma próxima oportunidade. A gente conversa agora com o Regis Fernandes. O Regis, ele é founder e CEO da Ploctec, uma plataforma especializada em eventos. Regis, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, conta um pouco a respeito desse momento. Como é que está sendo esse momento da pandemia para vocês, principalmente num setor que foi tão afetado, né? Compartilhe um pouco com a gente dessa história, compartilhe um pouco a respeito da plataforma, compartilhe um pouquinho com a gente a respeito do momento de vocês agora no pós-pandemia. Imagina, Márcio, o prazer é todo meu. Como você mesmo falou, o mercado de eventos foi muito afetado devido à pandemia e foi muito triste ver diversas empresas fechando as portas, muitos profissionais do mercado de eventos sendo demitidos e até mesmo alguns fornecedores conhecidos ligavam pra gente e falaram: eu não sei como eu vou sobreviver a essa paralisação do mercado. Então é bem complicado. Para mim, o que eu achei mais delicado de tudo isso foi não ter um prazo de retorno definido. Sem um prazo de retorno definido, fica muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento. Só para você ter uma noção, eu conversei com algumas empresas nesses últimos dias e muitas passaram para mim um prazo de retorno a partir de 2021. Então você imagina, para um mercado que movimenta bilhões e que tem um crescimento ano sobre ano, ficar parado tanto tempo assim, acaba sendo bem complicado. Mas como todo bom otimista, eu gosto de sempre olhar os dois lados da moeda. A pandemia trouxe perdas irreversíveis para todo mundo, mas a gente tem que tentar tirar algum tipo de ensinamento. Eu particularmente sempre falei para as pessoas que eu acho o mercado de eventos brasileiro muito atrasado no quesito tecnologia.
Não falo no quesito produtos, como por exemplo painel de LED, projeção mapeada e afins, mas sim no quesito serviços. Hoje, para mim, os dois principais serviços que se destacam são as tiqueteiras e o sistema cashless, que são aqueles cartões que você coloca saldo e você pode consumir no estabelecimento. Eu conheço outras tecnologias, mas não acho que elas são tão eficientes, e também conheço algumas empresas que utilizam algumas ferramentas que não são destinadas para o mercado de eventos para realizar eventos, mas no final das coisas não acaba sendo uma experiência muito prazerosa porque não é algo específico. O que eu senti tanto de organizadores de evento quanto fornecedores foi que a tecnologia foi uma palavra-chave durante a pandemia. Para os fornecedores, basicamente era ou você se reinventa ou você morre. E muitos fornecedores utilizaram a tecnologia como principal ferramenta nessa inovação. Já os organizadores de evento, eu senti que eles abriram um pouco mais a cabeça para novas tecnologias. Um grande exemplo desses dois pontos, tanto de organizadores quanto de fornecedores, são os eventos online. A quantidade de empresa que começou a trabalhar com isso durante a pandemia cresceu bastante, e a quantidade de empresa que começou a utilizar esse serviço durante a pandemia cresceu bastante também. Eu entendo que, obviamente, muitas empresas começaram a utilizar esse serviço devido à proibição, na realidade, de eventos físicos, mas eu também acredito que muitas empresas abriram a cabeça durante esse período da pandemia, o que para a gente como Ploutec é maravilhoso. Agora falando um pouco mais da Ploutec. A Ploutec é uma startup de tecnologia aplicada a eventos que tem como principal missão auxiliar o profissional do mercado de eventos, seja ele um fornecedor ou um organizador de eventos, a realizar um evento ou de fazer a gestão da sua empresa de uma forma mais prazerosa e uma forma mais simples. A empresa, na realidade, surgiu em 2017 e ela tinha outra linha do que ela tem hoje. Ela era, na época, uma produtora de eventos, mas a partir de metade de 2018, a gente acabou passando por um probleminha dentro da empresa, no qual eu e minha sócia, a gente deu uma bela desanimada e até pensamos em parar com a empresa. Mas aí um dia eu estava em casa e falei, se ao invés de produzir eventos, eu levasse uma ferramenta para as pessoas que produzem eventos, ou seja, eu basicamente ia parar de produzir e ajudar quem produzir, e ajudaria as pessoas que produzem eventos a produzir de uma forma melhor. Na segunda-feira eu cheguei no escritório, contei essa ideia para minha sócia, ela achou super promissora, só que ela já falou, olha, tem duas coisas que já vêm da minha cabeça de primeira. Nós somos profissionais do mercado de eventos, a gente tem diversos problemas aqui quando a gente vai realizar um evento. A gente precisa entender se os mesmos problemas que a gente tem aqui dentro são os problemas que outras empresas têm quando vão realizar um evento. E segundo ponto precisamos ver se a sua ideia, obviamente, é uma ideia inovadora ou se alguém já criou algo do tipo. Na própria segunda mesmo, começamos já a pesquisar. Na realidade, ela ficou mais focada nessa parte de pesquisar se existia alguma plataforma semelhante com a ideia que eu tinha tido, e eu fiquei mais responsável por essa parte de conversar com pessoas, com os organizadores de eventos em si. Passada uma semana, ela constatou que não tinha nada parecido no mercado, e eu vi que muitos problemas que a gente tinha dentro da Plow, outras empresas tinham também. Então, na semana seguinte, a gente anunciou para todos os fornecedores e clientes que a gente ia encerrar a empresa por um tempo e contamos o que a gente ia fazer. Para minha surpresa, muitos fornecedores falaram, muito legal essa ideia, e se tivesse alguma coisa para os fornecedores? Por exemplo, eu tenho problema com isso, eu liguei para outro ali também. Nisso eu falei, cara, existe um padrão aqui. Vamos também fazer essa mesma pesquisa que a gente fez com os produtores de eventos, com eles, para entender se vale a pena a gente trabalhar. Feito isso, a gente viu que eles tinham diversos problemas parecidos, então eu falei para minha sócia, então vamos criar uma ferramenta, uma plataforma que ajudasse os fornecedores e os organizadores de eventos. A primeira versão do nosso produto, vou ser super sincero com vocês, ficou horrível. Eu e a minha sócia, nós somos profissionais do mercado de eventos. A gente quis fazer a plataforma internamente ao invés de delegar, o que pra gente, por incrível que pareça, foi muito bacana, porque
a gente conseguiu ver o que estava legal e o que não estava. Feito isso, a gente pivotou de novo a plataforma, isso já falando em metade de 2019. Eu fiquei responsável por essa parte de tecnologia, então como eu não tinha um conhecimento, eu fui atrás desse conhecimento, estudei, li livros, e ela ficou mais nessa parte de desenhar novas ferramentas, novos gadgets para a gente incluir dentro da plataforma. Feito isso, começamos a trabalhar essa nova versão e a partir de março de 2020, a gente tinha a plataforma já pronta, essa nova versão, e falamos, bom, vamos colocar no mercado. Quando a gente falou que ia colocar no mercado, o coronavírus chegou no Brasil mais forte e o governo pediu que todo mundo fizesse as quarentenas. E na hora eu falei para ela, não acho que vale a pena a gente colocar o produto agora no mercado, acho que vale a pena reestruturar ele, ver algumas coisas que podem ser melhoradas, algumas coisas que não ficaram tão legais assim. Então esse período para a Plow em si foi que nem eu falei no início dessa entrevista, foi a moeda. Teve o lado positivo, que foi conseguir trabalhar um pouco mais no produto, e também, obviamente, teve esse lado de todo o nosso planejamento foi por água abaixo, o que levou eu e minha sócia a fazer algumas escolhas dentro da empresa, corte de custo, entre outros, mas a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Para esse período pós-pandemia, a gente está dentro da empresa muito empolgado com o que a gente veio conversando com fornecedores, com organizadores de evento, e eu acredito que, como eu falei também, muitas empresas estão mais abertas a novas tecnologias, as coisas vão fluir com mais facilidade, porque muitas empresas provavelmente vão também trazer novas tecnologias. A Plow novamente não vai ser a única, vão vir outras também. E uma coisa que eu senti foi muitas empresas dentro do Brasil, muitos fornecedores e muitos organizadores começaram a olhar mais para fora pelo fato de eles terem realizado mais coisas, como os drive-ins, como eventos, shows a céu aberto com distanciamento, e estão tentando trazer isso para o Brasil. Então eu acredito que o mercado de eventos vai começar agora a crescer novamente, e a gente vai conseguir prosperar e continuar a nossa retomada aí rumo ao crescimento que o mercado de eventos estava apresentando nesses últimos anos. Eu gostaria de agradecer o Márcio pelo convite e a todos que assistiram essa entrevista. E, bom, espero voltar aqui no futuro para falar um pouco mais sobre o futuro do mercado de eventos e como está a Plowtech. Então, bom, é isso e muito obrigado a todos. Então, gostou do programa de hoje? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Não esquece depois de passar lá nas redes sociais da TV União, Instagram, Facebook, lá no YouTube. Quer ouvir sobre algum assunto? Fala que a gente conversa. Tá querendo escutar alguém? Também deixa lá registrado que a gente vai conversar com a pessoa. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa e estruturação em operações de crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.